Boa tarde, todo mundo que está assistindo o nosso primeiro webinar da semana do Online Week, aqui do Rank My App. Eu estou aqui com o nosso convidado mais que especial, falando diretamente de Nova York, querido Clineu. Tudo bem, Clineu? Tudo bem. Olá, gente. Tudo bem? Tudo bem, Ju? Pessoal, só para apresentar aqui como que funciona, a gente está usando essa ferramenta para apresentar esse vídeo. Do lado direito da tela aqui de vocês, vocês conseguem mandar perguntas, comentários e tudo mais. Eu vou estar aqui lendo todo o tempo. Preparei aqui uma série de perguntas sobre esse momento, esse cenário aqui para o Clineu, que é super inserido por conta da Shopfully em apps de compras, shopping como um todo, e ele vai poder comentar muito mais sobre isso, vai ajudar muito a gente. Clineu, antes de mais nada, por favor, se apresenta, fala quem é você para todo mundo que está assistindo. Meu nome é Clineu, eu sou profissional de marketing, profissional de vendas. Comecei a minha carreira de verdade trabalhando em 1986, mas eu era uma criança. Mas comecei a carreira em propaganda e trabalhei em grandes agências de propaganda por aproximadamente 24 anos no Brasil. Comecei nas áreas de PR, passei para as áreas de negócio e fui até chegar à vice-presidência e presidência de agências, grandes agências no Brasil e internacionais. Tive experiência trabalhando na Europa, Alemanha, França, Espanha, Itália, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, boa parte aí do mundo, na Ásia só passeando, nunca trabalhei lá. Mas depois de 24 anos em agência de propaganda, eu fiz um shift para tecnologia nos últimos 9 anos, trabalhando aí quase que exclusivamente com tecnologia, e quase que exclusivamente com tecnologia mobile de performance e também O2O, online to offline. Então a gente está passando por um momento muito interessante quando a gente fala de online to offline, muito, e quando a gente fala de omnichannel, com certeza. Então, um papo bacana que a gente tem aí pela frente. Eu acho que você tem um pouquinho aí para falar para a gente, só. E aproveitando, assim, você começou falando um pouco da crise e tudo mais, considerando especialmente toda essa sua bagagem e tudo mais, até um pouco bagagem cultural, e a sua experiência na frente do Shopfully Latam, você já passou por algum período similar a esse que a gente está passando agora, de recesso, alguma coisa que é bastante similar no sentido de impacto em downloads de apps, impacto no mercado como um todo, especialmente para compras, delivery ou alguma coisa do tipo? Já aconteceu alguma coisa desse tipo antes? Esse momento é único. A gente teve uma crise forte no mundo, que não bateu tão forte no Brasil há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, 12 anos atrás. Eu já passei por crises grandes, como eu falei, eu comecei a trabalhar em 1986, a gente tinha uma inflação de mais de 40% ao dia. E se tem uma coisa que nós brasileiros somos acostumados é lidar com crise. A gente é muito bom. A gente está mais acostumado que a maior parte do resto do mundo, do que as grandes nações, do que todo o mercado europeu, do que todo o mercado norte-americano. Eu digo crises recentes, né? A Europa é muito mais antiga do que o nosso continente, então eles já passaram por crises terríveis, mas eu vou falar que nos últimos 100 anos nada igual. E como manager ou como gestor de negócios, nunca vi nada igual que está acontecendo agora. Mas, por outro lado, hoje a gente tem ferramentas que nós não tínhamos há 12 anos atrás para superar essa crise, que não existiam há 30 anos atrás. Então, assim, não existe melhor momento na história para a gente passar por uma crise como essa do que agora. No fim da conta, eu sou assim otimista. E pegando esse gancho do que não existia antes, existindo agora dentro do mercado mobile, seria, por exemplo, os apps de entrega, de delivery, que estão, assim, arrasando. A gente lançou um estudo, inclusive, essa semana, que fala que teve um crescimento de 15% só nas instalações de março de 2019 para 2020, só na categoria comparando os apps de delivery, só no Brasil. Imagina se comparar no mundo inteiro. Inclusive, a gente vai até estender esse estudo e compartilhar. Quem quiser ver, dá só uma olhada nas nossas redes sociais. E considerando esse crescimento, nesse cenário, considerando março, que foi quando começou a piorar, pelo menos aqui no Brasil, você acha que eu comentei dos apps de delivery, você acha que os aplicativos de compras, especificamente, vai seguir essa mesma tendência de crescimento? Eu vou só colocar um outro gancho aqui na minha pergunta, que é em relação às empresas que também usam o aplicativo como canal de venda, que tem uma loja física junto e tudo mais. Será que elas vão seguir essa tendência de mais vendas pelo aplicativo, mais instalações igual os de delivery?
Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, sem dúvida isso já está acontecendo. Eu acho assim, tem muita coisa ruim que está acontecendo por causa do coronavírus. Tá, muita coisa. Mas aqui a gente está para falar das oportunidades e das coisas boas. Sim. Então só não entendo, eu vou ficar falando muito de coisa boa aqui, mas não entendo que eu estou esquecendo tudo que é difícil, tudo que é ruim, todos os desafios. Tá? Eu sou otimista por natureza. Eu sou um cara, eu tenho muita sorte na vida, então eu tenho que ser otimista. A gente está no mercado bom, na verdade. Exatamente. Eu não sou arrogante. Quando eu falo que eu tenho sorte, é porque eu tenho sorte mesmo. Graças a Deus, fui abençoado na minha vida. Mas enfim, gente, o que vai acontecer, o que está acontecendo agora é que muitas empresas que não prestavam tanta atenção ao Omnichannel ou a junção dos canais on e off, elas vão ter que fazer isso de maneira forçada. Não tem jeito. Óbvio que as empresas que estão preparadas e que já vivem nesse ambiente há muito tempo, exemplo óbvio, Amazon, vão largar na frente. Mas todo o mercado tem uma grande oportunidade para ir. Então eu vou dar dois dados básicos e eu aconselho vocês a entrar no site da Forbes e ver em português e em inglês as matérias que estão falando exatamente sobre isso. Mas eu vou falar dois casos que estão muito populares aqui. Eu estou em Nova York. Nova York é o estado mais afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos. 50% dos casos são aqui, tá? É assim sério. Mas, por exemplo, a Amazon já anunciou, a Amazon, inclusive, galera, não sei se vocês vão conseguir ver, tem uns prédios super modernos ali no fundo, vocês conseguem ver? Sim, dá para ver sim. São o Hudson Yards, aquilo. É ali que a Amazon está montando o seu escritório. As pessoas só não estão lá porque estão trabalhando de casa, mas estavam mudando para lá agora. Né? Aqui é a sede da Amazon em New York. A Amazon está contratando 100 mil pessoas para a sua área de delivery. 100 mil pessoas. O Walmart está contratando 100 mil pessoas. A Amazon disse, estou contratando 100 mil pessoas, não tenho a garantia que todas vão continuar empregadas depois de passar essa crise, mas existe sim uma grande chance. A mesma coisa o Walmart. O Walmart disse, estamos trazendo 100 mil pessoas para dentro e provavelmente vamos contratar todas essas pessoas, porque dificilmente o mundo vai virar rápido e do dia para a noite todo mundo vai sair de casa. Ou seja, e muita gente vai acostumar a fazer suas compras pelo web. E pessoas que tinham certa desconfiança de fazer um supermercado pela web, hoje elas não têm alternativa, elas vão acostumar. Então, galera, é uma baita oportunidade de acelerar a sua empresa, de acelerar os seus negócios, por entendimento que o Omnichannel já era uma realidade, mas agora é uma realidade mais do que necessária. Tá? Outra coisa importante, Amazon e Walmart, contratando esses funcionários, subiram o salário mínimo por hora que eles pagam. Então eles subiram em $2 que eles estão pagando por hora para esses funcionários. Está todo mundo ajudando. E depois tem uns dados aqui sobre as empresas de delivery, principalmente de Nova York, mas de delivery de comida, que são super importantes, tá? É legal a gente falar um pouquinho disso também. E você falou dos exemplos, eu vou colocar mais um exemplo aqui que eu achei genial também, que foi na mesma semana em que foi anunciada os primeiros casos suspeitos aqui no Brasil e tudo mais, aqui em São Paulo, inclusive, a Lojas Americanas, ela fez o mesmo tipo de promoção igual da Black Friday, e era super temporário, durante uma noite, falando assim, ó, é só agora que pode. Então, a quantidade de promoções que está sendo feita, assim, é um absurdo. E essa promoção levava para o app. Então, acho que essa é a tendência realmente que tá acontecendo. E não só para os apps de compras. Eu vou voltar um pouco nesse ponto da sua experiência internacional e tudo mais, em relação ao uso dos aplicativos de compras como um todo, porque você falou assim, que agora as pessoas vão ter essa tendência a usar mais online, quem tinha essa insegurança, desconfiança antes. Os apps de compra, em geral, acho que faz bastante sentido. E para outros aplicativos, outras categorias, eu vou dar um exemplo bem diferente aqui, que é a categoria de ensino, educação, EAD, que está acontecendo muito, todo mundo lançando cursos online e tudo mais. Na sua visão, você acha que isso impacta aplicativos? E nessa sua visão de oportunidades otimistas, quais oportunidades que daria para encontrar no meio de tudo isso também? Curiosamente, eu sou advisor de uma companhia de ensino à distância, e não vou falar o nome aqui, enfim, não estou autorizado, mas a gente fez um call agora de manhã. Existe, obviamente, uma crise na mão deles, e é óbvio isso, porque eles têm estúdios onde os professores gravam, enfim, eles estão se preparando, já jogaram, todos os professores estão gravando de casa, capacitados, eles estão aprendendo a mexer melhor com a tecnologia, até eu falei com o CTO da companhia, ele falou, estou feliz, está todo mundo se interessando pelo que eu faço. É muito bacana. Que legal! As pessoas vão aprendendo muito mais. Mas existe uma chance, porque uma oportunidade aí, que é o quê? As pessoas precisam se preparar. Infelizmente vai ter um impacto financeiro. Muita gente vai perder o emprego, mas muita gente vai recuperar depois, tá? As pessoas precisam aproveitar esse tempo que elas estão em casa para trabalhar, para continuarem ativas, para se reconectarem com a família e para aprenderem mais. Então, o que essa empresa está fazendo? Essa empresa está diversificando seus cursos. E que é muito legal, dando cursos de várias coisas. Tô falando assim, tá bom, a gente está fazendo uma parceria aqui com uma financeira,
para você não pagar esses cursos agora, você vai pagar só lá na frente. Então existem uma tonelada de oportunidades. Eu vou dar um exemplo, você falou de cursos à distância, eu vou falar de fintech, eu vou falar de banco. Se alguns bancos não investiam pesado para que seus apps fossem instalados e que eles fossem bons, né? Não é só instalar o app tem que ser bom, tem que funcionar. Exatamente. Que não monitorassem o uso desses apps. Se eles não estavam fazendo isso, vão ter que fazer agora. As pessoas não podem mais ir para a agência, elas precisam continuar pagando conta, vivendo a vida. A vida continua. Galera, a vida continua. A gente só está em casa e isso vai passar. Então, a melhor maneira de você continuar ativo é óbvia, a única, vamos falar, é através do digital. Aplicativo é fundamental. Você não tem como fugir disso, porque os aplicativos são as lojinhas físicas na mão das pessoas. Para quem não entendeu até agora, imagino que a maioria da audiência aqui já entendeu isso no passado. Mas acreditem, tem muitas empresas que não entenderam isso ainda. Né? E agora vão ser forçadas a entender, o que é muito bom, vai jogar o mundo para frente. Tá? Exatamente. E eu comentei sobre a promoção da Americanas, parecida com de Black Friday, até pegando um pouco do que você falou de fintech. Normalmente a gente trabalha muito com sazonalidade aqui nos produtos do Rank Map mesmo, né? Então, se é uma sazonalidade de final de ano, é diferente de uma Black Friday, que é completamente diferente de um primeiro trimestre, por exemplo. Tem esses altos e baixos para visitas, retenção, enfim. E você falou um ponto muito importante, que o app precisa entregar. Não adianta você fazer um monte de investimento, achar que todas as campanhas vão resolver se o aplicativo não entrega. Você comentou também um pouco de Omnichannel, enfim, também trazendo um pouco da sua experiência, como é que funciona, assim, acredito que muitos aplicativos não estavam preparados para um momento como esse, e pensando aqui no crescimento, eu falei no início do crescimento de 15% só nos aplicativos de delivery, e se eles não estão preparados em termos de produto, vai bater na retenção, vai bater na instalação, como se preparar para esse momento que vai aumentar um pouco de tudo, vai abalar um pouco as métricas de a jornada do usuário do aplicativo. Se não se preparou, precisa correr agora para corrigir. Usem seus engenheiros, aproveitem os seus times de produto, trabalhem para melhorar. Não tem época melhor do mundo para você melhorar, porque você vai ter muito acesso, você vai ter muita reclamação, você vai ter muita sugestão, então use isso para melhorar. Quem não se preparou? Quem se preparou vai sair na frente, vai nadar de braçada, mas dá tempo de recuperar, tá, gente? Sem desespero, óbvio que dá tempo de recuperar. O que não pode fazer, o que não pode acontecer, a gente instaurar aquele pânico que as pessoas param e que as empresas param. Não parem. Não parem. Eu vou dar uma baita dica simples de como não parar, tá? E é um movimento que aqui, pelo menos em Nova York, está muito forte e eu espero que ele chegue no Brasil muito mais cedo. Por exemplo, você tem a pessoa que corta o seu cabelo, a pessoa que limpa a sua casa, que ela não pode vir. A pessoa que não corta o cabelo, ela não ganha dinheiro, tá? Ela simplesmente não ganha. Então existem plataformas hoje que você pode entrar e pode falar assim, eu estou comprando 3 cortes de cabelo agora, a gente fez isso aqui em casa, estou comprando 3 cortes de cabelo agora e eu vou lá na frente. Para quê? Para que a pessoa tenha o cash agora, ela precisa do dinheiro agora. Tá? E esse gancho eu estou falando por quê? Aí eu vou entrar numa questão do pequeno comércio. O quanto o pequeno comércio é importante. Imagina, se é importante nos Estados Unidos, você imagina no Brasil. Pequeno comércio, comércio informal. As plataformas digitais conseguem juntar essas duas coisas. O Magazine Luiza tem uma plataforma incrível. Tem uma plataforma maravilhosa, que na verdade é um market, um open market, que as pessoas podem entrar e vender seus produtos. E essas plataformas são muito, muito importantes. Aqui nos Estados Unidos, plataformas de delivery, de comida, como Grubhub, como Seamless, elas todas estão fazendo duas coisas. Elas não estão cobrando mais o fee de entrega e não estão cobrando e não estão cobrando os restaurantes. Você tem ideia? Não cobrar os restaurantes no markup desonerem 100 milhões de dólares neste mês. Os restaurantes. Para quê? Para que eles fiquem abertos para o movimento deles. Acabou porque eles estão fechados, o movimento de loja física. Mas o delivery é fundamental. Tem uma cadeia de pessoas que precisa disso. Domingo à noite, o governador, o Cuomo, ele decretou, não chega a ser uma quarentena, mas ele falou, quem não trabalha em serviço essencial fica em casa. Foi isso que ele falou. Faça o seu papel. Então, para tudo, para todo mundo. Restaurante delivery está como essencial. Por quê? Nossa, eu gostava de comer toda semana, se eu não der suporte para ele agora, ele vai fechar. Eu usei isso porque dá uma misturada de cidadania com o negócio aqui, porque as duas coisas andam juntos, somos todos seres humanos, né? Vamos suportar os nossos negócios locais e as ferramentas de delivery, espero que no Brasil estejam seguindo, eu não tenho essa informação, estejam seguindo essa onda, porque é importante. Importante o mercado não parar. Isso é que é importante, não parem com o mercado. E tem uma visão também de futuro.
pegando do que eu mesma tinha comentado agora no início de preparar produto e tudo mais, se a gente for pensar, a gente está terminando o primeiro trimestre de 2020 agora. Se eu pegar pelo histórico também, eu estou pegando aqui um dado do nosso estudo, no quarto trimestre do ano, de 2018 para cá, é onde tem a maior conversão dos aplicativos da categoria de finanças. No início do ano é uma média de 17%, e no final do ano é de 40%. Então, quem não está preparado agora, se prepara que no final do ano, organicamente, as conversões vão aumentar se for pensar numa categoria como finanças, do exemplo que você falou de fintech. Faz muito sentido isso. E não pode parar, porque até pelos aplicativos ninguém está parando. Tem algumas lojas de departamento que estão fechando as portas aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo que está assistindo, os shoppings fecharam semana passada, e, consequentemente, muitas lojas que têm aplicativos, assim, que são super referenciados, né? E a nossa ideia é saber como que vai ser o comportamento desses aplicativos daqui para frente. E pegando aqui esse gancho dos aplicativos de varejo, de lojas específicas para varejo, algumas são dessas empresas de comércio de departamento. E depois desse anúncio de fechamento das lojas físicas, você acha que isso... Eu não sei se isso aconteceu aí nos Estados Unidos, em Nova York especificamente. Como que você acha que vai ser esse impacto no aplicativo? Fechou a loja física, muitas dessas lojas físicas utilizam o aplicativo só como uma vitrine, muitas pessoas nem devem comprar e tudo mais. Como que você acha que vai ser essa migração de usuários, se vai acontecer e tudo mais? Não, já está acontecendo. E isso é importante que aconteça de novo. As pessoas estão comprando, as pessoas não pararam, viu? Assim, diminuiu. Nossa, pô. A gente pode ver pelas produções que está acontecendo, né? Exato. Eu vejo isso mais no Brasil, na verdade. A gente está muito acostumado com crise, a gente fica com medo, a gente puxa o freio antes, né? Aqui sim, tem muita empresa que está segurando verba, mas não está cortando, está adiando. Porque elas estão vendo que o outro canal está crescendo. Os canais de aplicativos, bom, Walmart contratando 100 mil pessoas e Amazon contratando 100 mil pessoas, é porque está crescendo. É porque eles não estão dando conta. E essas 100 mil pessoas são só para delivery. São só para delivery, só pessoas que vão estar no campo entregando. Então você imagina o que está crescendo o movimento. É inevitável. O que eu acho, assim, muitas coisas, volto a dizer, muita coisa ruim vai acontecer, infelizmente, mas muita coisa boa vai acontecer. Uma das coisas boa para o nosso business, para o business de tecnologia, para os gestores de tecnologia, que imagino que são a audiência desse webinar, dentro das suas empresas, é que é inevitável que se prepare, que se trabalhe em omnichannel. Isso assim, é um caminho sem volta. Não existe volta, e isso é bom para o mercado. Isso vai abrir uma frente de trabalho, inclusive, para tantas outras pessoas, vai capacitar muita gente. Eu acabei de dar o exemplo dos professores que agora, trabalhando à distância, precisam aprender a mexer na tecnologia. Isso é capacitação. Isso são pessoas aprendendo a como lidar muito melhor com a tecnologia. Meus pais, um tem 74, minha mãe tem 73, meu pai 77, são idosos. Estão em casa agora, eu em Nova York aqui não conseguiria visitá-los, eu ia visitá-los agora em abril, não consigo. Minha irmã, que mora perto, não consegue visitá-los. Qual que é o outlet deles? Tecnologia. Meu pai sempre foi avesso, minha mãe é super savvy. Meu pai sempre foi avesso, mas meu pai está tendo que aprender a mexer. Tudo. Eles chegaram a fazer uma compra já pelo celular ou pela internet? Pela primeira vez na vida. Olha só. Sabe o que eles falaram? Porra, é legal esse negócio, funciona bem, entregaram, deixaram na porta, ninguém encostou em ninguém. Foi bacana, conveniente esse negócio, né? Nossa, então, assim, gente... Semana, se pegar nesse mesmo exemplo, os meus pais, eles têm essa mesma faixa de idade, 70 anos, e pela primeira vez essa semana, meu pai baixou o aplicativo do Kindle para conseguir ler. E ele comprou um e-book. Era um e-book, assim, de R$13, alguma coisa assim. E ele achou excelente. Ele achou só muito difícil, mas ele achou muito legal. E é o tipo de compra que não é a compra que normalmente a gente fala normalmente, né? Agora tá um pouco melhor. Então, mas é verdade. Você tá vendo? Ele comprou. As pessoas não param de comprar. É uma compra, não deixa de ser. Não deixa de comprar. O mercado... Gente, o mercado está mudando e o mercado vai diminuir o ritmo, é normal, mas não vai parar. E tem muita gente, tem muita empresa ganhando dinheiro. Eu estou te falando, as empresas de educação à distância estão indo bem. Estão se adaptando, é óbvio, tudo aconteceu muito rápido, mas estão indo bem. Tem negócios que estão crescendo na Europa. Então, assim, dá para fazer isso, tá? Dá para fazer, dá para ganhar dinheiro. A gente vai ter uma mudança muito positiva no mundo com relação à adoção de tecnologia. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo agora como gestor de empresa. Todo mundo está descobrindo que dá para trabalhar de casa bem, né? É verdade.
Então, por que necessariamente eu preciso ter 100% da minha força trabalhando comigo quando a gente voltar e puder sair de casa? Se eu conseguir colocar 60% das pessoas trabalhando em casa, eu vou diminuir um custo de operação, eu vou diminuir o trânsito nas ruas. Imagina, gente, diminuição de trânsito, isso é um problema grave nas metrópoles. Se as pessoas trabalharem de casa, se 50% das pessoas trabalharem de casa, o trânsito acaba em São Paulo. Olha que bacana, a mesma coisa para a educação à distância. Então a gente tem a chance de fazer o mundo melhorar. Quem que vai possibilitar isso? Tecnologia. Qual é o maior recurso hoje de tecnologia, de adoção de tecnologia? É o celular. É o celular que faz isso, não é? E através do celular, o que você tem dentro? Os apps. Então assim, eu fico feliz de estar falando com o Rank My App, porque o Rank My App está nessa onda. Né? E graças a Deus vocês estão provendo. Eu vi algumas matérias, eu vi em vários, inclusive Globo, eu vi Extra, eu vi uma porrada de matérias onde vocês jogam dados para a gente acompanhar. Isso é importante, a gente precisa de informação. A coisa mais importante agora é a informação. O Shopfully, que é uma das plataformas que eu dirijo e que tem operações no Brasil, no México, APEC, Europa, etc., está indo bem nesse momento. Por quê? Porque é sobre informação. Né? O nosso core business é O2O, é online to offline, é mandar gente para as lojas físicas. Imagina, esse é meu business. Então, você imagina, fecham as lojas físicas, acaba o business? Não, o business está indo bem. Porque a gente está levando informação para os nossos usuários. Os shoppers que iam todo dia nas lojas físicas, todos os dias no supermercado, todo dia na farmácia, uma vez por semana ia no Magazine Luiza da vida. Agora eles estão pegando informação, eles precisam saber que loja está aberta. Saber se a loja tem um estoque. A gente lançou deixou disponível agora a nossa tecnologia para fazer integração de feed com o estoque dos varejistas. Então, se acabou o arroz naquela loja, entra informação direto na plataforma, a pessoa não precisa ir naquela loja, pode ir na outra. Né? Porque supermercado a gente não pode parar de ir. As pessoas vão nas lojas. Tem integração de e-commerce, clica um botãozinho, não quer ir na loja, mas sabe que tem estoque, ele pede, as pessoas entregam. Um mundo cheio de oportunidade, um mundo aprendendo em vários sentidos a ser melhor. Tá? Sim. E você comenta bastante essa questão de ninguém vai parar de comprar e tudo mais. E essa questão também da informação é muito valiosa. Semana passada, a gente o Rank My App também, falando como o Rank My App, sentiu muito isso e a gente lançou um estudo específico para a época do Dia do Consumidor, que hoje em dia, pelo menos no Brasil, não é mais um dia, né? Ou é semana ou é mês do consumidor. E a gente lançou com alguns dados e tudo mais, justamente porque está existindo essa demanda dos nossos clientes de querer saber benchmark, quais são os dados de categoria e tudo mais, super legal. E nesse estudo, bem no início desse estudo, a gente teve que fazer algumas categorias de verticais dentro do que foi estudado de aplicativos que estão trabalhando para promoções, enfim, ofertas do Dia do Consumidor. Algumas das verticais foi venda e revenda, varejo, viagens, que não necessariamente a gente sempre menciona, né? Lojas especializadas, por exemplo, lojas só para animal doméstico, que seja. E outro tipo de vertical, que agora que você está falando bastante de oportunidade e tudo mais, que são os cupons e descontos. Tem aplicativos que o core da feature é esse. São aplicativos que estão crescendo nesse período de oportunidade, e os números estão, assim, crescentes. A gente fez o estudo só de janeiro para março, que é um período que dá para a gente comparar já com esse período de consumidor, mas é o tipo de informação realmente que a gente coloca para mostrar como muitas coisas vão continuar sendo digitais e as pessoas realmente vão continuar comprando. Realmente faz todo sentido. Tem segmentos, até, Ju, que vão parar de comprar. Tem segmento que arrebenta. Eu vou dar um exemplo. Autos. Você não compra um carro por internet. Né? Você precisa ir numa concessionária, fazer um test drive, é uma compra que você pensa muito mais, em época de crise você segura com investimento. Então o mercado para. Obviamente que as empresas de auto vão com investimentos, mas não dá para você deixar desaparecer da cabeça do consumidor para voltar depois e falar, lembra que eu existo. Porque todo mundo vai estar voltando e falando, oi, eu existo, com estoque cheio, né, e preciso vender. Então, assim, até para os mercados onde as vendas estão parando, a comunicação não pode parar. E o app, gente, não é algo só funcional para você transacionar. O app é informação, é conversa. E isso é importante. E quando eu falo app, é o canal de comunicação da sua empresa. Pode ser via telefone, pode ser via qualquer outra plataforma. Né? Eu só falo aplicativo porque virou a sua casinha dentro do celular da pessoa. Então, assim, o mercado... Deixa eu só te interromper um minutinho, porque eu acho que a sua tela ficou totalmente escura. Você sabe o que aconteceu aí? Não, nada. Eu tô me vendo aqui, nem piscou para mim.
estranho, ela nem piscou pra mim, tá igualzinha. Tá claro, você tá vendo agora ou não? Ou continua escura? Também não, ela tá escura como se estivesse desligada mesmo. Nossa, gente, eu me vejo aqui numa super boa. Que coisa Você estranha. consegue ligar e desligar a sua webcam? Nos ícones aqui embaixo de você? Vou tentar. Só um minutinho, gente. Problemas técnicos. Voltou? Peraí, que agora você saiu, você está voltando. Agora voltou. Voltou? Desculpa. Pode continuar. Vou deixar mais claro aqui. Não, eu estava dizendo que mesmo os mercados que vão parar, como de alto, a comunicação não para. Né? Você precisa usar os seus canais da melhor maneira para conversar com as pessoas, porque elas estão dentro de casa. Né? Mas só por um comercial de televisão. Muitos estão loucos. Eu preciso ir para o Jornal Nacional. Sim, você vai, é ótimo. Ainda funciona. Sim. E disso minha vida inteira. Que não funciona, mas você precisa de um canal de comunicação um pouco mais íntimo. Então lembrem-se que o seu aplicativo, as suas plataformas, sejam elas web ou mobile, elas precisam estar muito bem equipadas. Precisa ter seres humanos atrás pensando e falando. Como você fala, como você informa agora, vai pautar como sua marca vai ser percebida lá na frente. Então, uma empresa de autos que não está vendendo agora, se ela não comunicar direito, se ela não informar, se ela não falar, ela vai pagar o pato daqui a 8, 9 meses, quando o mercado voltar, se Deus quiser. Tá? Não é só transacional, esse é o meu ponto. Desculpa repetir, mas eu acho que, de novo, a sua câmera ficou desligada. Gente, jura? Ela tá ligada aqui, eu me vejo. Tenta fazer a mesma coisa de novo. Não sabemos o que está acontecendo. Agora foi. Estranho. Bom, por algum motivo... Tá? Vai me avisando, a gente vai piscando aqui. Tudo bem, sem problemas. Não, e só essa questão de crescimento e tudo mais, você falou um ponto que é muito sério, e isso está até fora um pouco do nosso roteiro, tá, gente, que está assistindo, que é a questão de atendimento. O atendimento, a pessoa que vai estar recebendo tudo isso vai estar completamente... É diferente. Eu não sei se você sabe alguma informação sobre como que vai ser esse saque 2 ou 3.0 da Walmart ou do Amazon, mas muitas empresas de telemarketing, call center, já começaram a parar por aqui, e ao mesmo tempo essa operação de atendimento, de teleatendimento, está começando a mudar. Muitos atendimentos agora é por rede social, por WhatsApp, temos WhatsApp Business e tudo mais. Você vê algum movimento nesse sentido por aí, ou você sentiu alguma diferença especificamente nesse período, que se existe mais compra, mais oferta, vai existir mais reclamação ou elogios, pode existir isso, então o atendimento vai ter que se modelar também. Eu vou dividir então uma experiência pessoal com relação a isso. Eu tive um problema, e foi um problema relacionado à tecnologia, porque meu celular em casa conseguiu cair da minha mão, ele caiu, esse meu celular, ele caiu a vida inteira na rua. Ele caiu muito. Ele conseguiu cair em casa da minha mão, caiu de quina e quebrou. Na hora ele morreu. E lá estava o meu acesso ao meu banco e ao token. E eu moro em Nova York, como vocês sabem, mas esta conta que eu uso para pagar impostos e uma série de coisas é uma conta brasileira. Como é que você faz para ativar o seu token? Você tem que ir no caixa eletrônico. Que não tem nos Estados Unidos. Não tem o caixa eletrônico desse meu banco aqui. Não existe. E eu estava com o imposto vencendo naquele dia. Atendimento e aí? do banco, mandei app, mandei mensagens e nada de retorno. Passei a mão no telefone e liguei. Consegui falar na hora, até o final. Resolvi. Demorou um pouquinho, mas a gente resolveu. E ela pediu, por favor, me telefona. Né? Evita mandar as mensagens nos canais de atendimento, porque a gente está sobrecarregado, mas a gente está se preparando. Então, a gente está se preparando é o seguinte... Eles estão mudando a maneira de fazer esse atendimento, vão jogar isso para as pessoas fazerem e atenderem de casa, e de novo, uma baita de uma oportunidade para você não precisar ter um galpão com 1.000 pessoas dentro, atendendo o telefone e falando oi, oi, oi. Exatamente. Essas 1.000 trabalhando de casa, no conforto do seu lar, tá? Trabalhando de casa numa boa, o transporte público vai estar desafogado, as ruas vão estar desafogadas. Então, existe, a própria Amazon falou isso, o próprio Walmart falaram isso, a gente está aumentando e encontrando maneiras diferentes para fazer com que as pessoas possam responder isso. É um período de adaptação, como este banco, que eu te falei, vou falar o nome para vocês, mas esse banco está fazendo agora e fez muito bem, o atendimento foi maravilhoso. E eles não tem como. Tipo, essa história inteira vai ser um mundo melhor. Eu não tenho dúvidas, vai ser difícil um mundo melhor, um mundo mais rentável, mais sustentável, uma qualidade de vida até melhor com as pessoas. Exatamente.
E que está crescendo bastante. Você falou, sua tela de novo ficou escura, tá? Se você puder Gente, ligar e desligar. impressionante. Enquanto isso, eu vou comentando que. Oi? Não, você me lembrou agora essa questão do trabalho de atendimento e tudo mais. No meio do ano passado, mais ou menos, a gente lançou um produto novo do RankMap, que é para análise de sentimento, de reviews das páginas dos aplicativos. E isso, assim, virou um produto super forte para a gente, porque é o tipo de lugar que tem uma informação simples, fácil, cheia de feedback de cliente e que nem todos os produtos utilizam sobre isso, né? E é daí que a gente conseguiu trazer, assim, uma puta tecnologia em cima disso para poder fazer toda uma categorização dessas análises. É super legal. E a gente tem sentido muito isso, porque dos nossos clientes, muitos são 100% digitais e está começando a fazer esse movimento de mudança do saque, mudança de atendimento. Precisa fazer respostas melhores nas redes sociais, no WhatsApp, como eu disse, porque senão vai baixar a nota onde? Lá na Play Store, na Apple App Store. E isso acaba juntando bastante. E um momento como esse, de tudo que a gente falou aqui, o produto não funciona, ou se tem uma oferta que não está funcionando, coisa desse tipo, vai bater no feedback e pode durar um mês ou pode durar 4 meses. A gente não sabe até onde vai durar tudo isso, né? Isso é importante, Ju, porque a gente está falando do empoderamento do consumidor. O consumidor sempre foi empoderado, né? E com as redes sociais, vocês sabem o que aconteceu, né? Eu sou da época que não existia internet. Eu via a internet, participei da primeira bolha, participei da segunda bolha. Então, eu via e trabalhei sempre com comportamento humano, por ser publicitário. Então, eu passei por tudo isso. Até então, até ontem, o consumidor já estava bastante empoderado por conta das redes sociais, super empoderado, falando bastante. Isso quando ele podia sair na rua, porque ele podia conversar com as outras pessoas, podia reclamar pro cara na loja, ele podia na loja ficar reclamando pro cara. Hoje ele não pode mais fazer isso. Então imagina o que vai acontecer nos canais, já está acontecendo nos canais de comunicação. Então isso não significa só que é muito mais gente reclamando, muito mais gente elogiando, significa o consumidor dos 5 anos de idade, aos 70 anos de idade, aos 80 anos de idade, aos 90 anos de idade, aos 100 anos de idade, entendendo que ele pode e que ele deve falar. Quando ele entende que pode e deve ter efeito, ele continua falando. Exato. Isso, gente, é o seguinte, se vocês não prestam atenção na atuação da sua marca nas redes sociais, preste atenção. Se você presta muita atenção, triplica. Se você não presta atenção nos comentários que estão nas lojas de app sobre o seu app, cara, presta atenção, porque isso não fala só sobre o download do seu app. Tudo bem, tem empresa que tem app, tá cagando pro app. Tem um monte dessas empresas. Eu tenho um app, foda-se, tô cagando pra ele. Mas quando o cara entrar, ele tá falando de você, tá falando da sua marca. Ele não tá falando do seu app. Não está falando do seu app, tá? Porque o app é parte do seu ecossistema, é parte do seu corpo, né? Ah, tá bom, ele tá falando mal do meu braço, mas não tá falando da minha cabeça. Tá tudo bem. Não é assim que funciona. É o seu corpo. Então presta atenção, isso está acontecendo agora. De novo, grandes oportunidades, mas se você não prestar atenção, não fizer o trabalho, a lição de casa, você vai ser punido. Tá? O mercado pune também. E vou adicionar nessa última parte que você falou, que quem está prestando atenção ao app, só a instalação não é a principal métrica, é uma das. Então, não adianta só ter um monte de instalações, se não vai reter, se o aplicativo não funciona, se a marca está ruim em outros canais. Precisa ter uma variação de KPIs para conseguir acompanhar tudo isso. E a gente está começando a ir aqui para a nossa finalização. Eu vou passar uma pergunta que teve do chat, se tiver, acho que a gente tem tempo para mais 1 ou 2 perguntinhas, tá? Se alguém mais quiser mandar. Ele perguntou, ele ou ela, não consigo saber o nome da pessoa, mas a pergunta é se você sabe se teve algum tipo de mudança nas vendas de itens por aplicativos na Itália, China ou países que já passaram do pico do coronavírus. Antes de te dar... foi o Frederico, então é ele. Antes de te dar o momento para responder, eu vou falar uma parte... Você falou de redes sociais, eu me considero uma heavy user de redes sociais. E principalmente Twitter e Instagram. Eu consigo ver muitas coisas e eu percebo que tem muita gente falando muitas coisas sobre aqueles ads de aplicativos que fazem impulsionamento de posts. Uhum. E de empresas, principalmente da China, ou que faz entrega da China para o Brasil,
assim, estão acabados nas redes sociais. Eu acho que ninguém está vendo isso, ninguém lá daquela empresa está vendo isso. Eu não sei se isso chegou a bater ou não nas compras, esse inclusive é um bom dado para a gente analisar, mas para redes sociais, do que eu tenho visto como usuária, tá complicado, o pessoal tá metendo o pau. Porque você não pode abordar o mercado sendo aproveitador, né? Você tem que tomar um baita do cuidado com o mercado. Então, por isso, quando eu falei do fator humano, das pessoas que estão por trás disso, tem que juntar tecnologia e seres humanos. Você não pode, ainda não dá para largar tudo na mão da tecnologia, porque a tecnologia, o algoritmo, ele vai ver uma oportunidade, ele vai atrás. Você ensinou ele assim, ele aprendeu assim. E o momento mudou, os tempos mudaram. Então, precisa, assim, de uma união com tecnologia, e aí, elogiando o Rank My App, vocês fazem isso muito bem. Vocês conseguem unir muito bem seres humanos e tecnologia e AI. Isso é muito bacana. Com relação à sua pergunta, sim, na Itália, muitos itens cresceram e subiram. Muitas empresas que não são focadas em e-commerce, ou seja, de novo, O2O, que mandavam pessoas para dentro das lojas físicas, continuam vendendo, só que diversificando os canais. Vou dar um exemplo, tá? Nessa plataforma na Itália, tem supermercados, mas tem lojas de eletroeletrônicos. Os supermercados estão abertos, as plataformas, as lojas de eletroeletrônicos fecharam. O que significa isso? Que a gente continua mandando as pessoas para dentro dos supermercados, mas de uma maneira mais smart, como eu disse, sabendo estoque, sabendo o que está acontecendo, horário de funcionamento, esse horário é só para idosos, esse horário não é, enfim. E para as lojas de eletroeletrônicos, mandando para o site, mandando para a plataforma de e-commerce. As pessoas não pararam de comprar, gente, não pararam. E vocês acham, se as pessoas tiverem que ficar 2 meses dentro de casa, vocês acham que elas vão viver só a base de comida? Não é, elas vão viver a base de uma série de coisas, entretenimento, vídeo on demand vai começar a vender bem, várias coisas vão vender bem, eletrônicos vão vender bem. Eu comprei um jogo de xadrez, eu amo xadrez, e eu falei, cara, não tem jogo de xadrez em casa. Porque eu e minha mulher, a gente saía e tem jogos de xadrez. Tem vários com salas de games. A gente comprei, tá aqui, ó, comprei um jogo de xadrez. Quem diria? Deve deixar xadrez na crise, né? Vamos lá. Então, sim, esse movimento aumentou. Na China, o movimento nunca parou, né? A China, o mercado é muito grande. Então, eles tiveram uma barrigada, sim. Eles passaram do ápice, né, da crise, apesar de ontem ter tido uma contaminação nova, de novo comunitária. Né? Não tenho os dados aqui na minha mão, mas posso recolher e mandar para vocês para dividir com a galera. Posso recolher sim para vocês, tá? Sim. Uma pergunta que veio do Anderson, acho que faz sentido também, você consegue ter uma boa opinião sobre isso, você falou bastante sobre os apps O2O, agora especificamente para nível Brasil, considerando classes C, D e E nessa realidade. Você acha que faz diferença nesses cenários? Eu acho, de verdade, classe C, D e E, muito mais no ponto de vista do que online. Por incrível que pareça, tá? Isso é uma coisa que vai mudar. As classes C, D e E, que já têm acesso ao smartphone, como a gente sabe, vão passar a comprar mais, principalmente no supermercado. Isso vai acontecer. Então eu espero que os supermercados do Brasil estejam aqui. Oi? A sua tela desligou de novo. Jura, pra mim não. Desculpa interromper de novo, gente. Então esse movimento no Brasil eu acredito que vai expandir, tá? Vou dar um exemplo. O nosso app do Brasil, da nossa empresa de O2O, a gente é super dividido em classes A, B, C e D, não tem uma que é preponderante, né? Classes C e D estão tão lá quanto classes A e B, tanto por isso a gente tem anunciantes que vendem carros de R$200 mil até itens de supermercado de uso básico, né? Que todo mundo compra, todo mundo consome. Então, assim, o que vai acontecer com os apps de O2O no Brasil, ou plataformas de O2O no Brasil, é que elas necessariamente vão para o Omnichannel. Não tem como mudar. O exemplo que eu dei, a nossa plataforma, integração de feed para você fazer um smart buying. Você ir na loja sabendo que tem estoque lá. Isso é fundamental. Você vai sair de casa, está com restrição, você sai e chega no produto. Então, esse é um ponto. Ponto 2, o botãozinho de opção para comprar no e-commerce. Vai para o e-commerce e compra no e-commerce. Então, não acho que as classes C, D e E serão prejudicadas mas eu acho sim que elas podem representar mais uma oportunidade, né? Serem mais habituadas a fazer esse tipo de compra online, principalmente no supermercado. Bem o que você falou, são novas oportunidades que estão acontecendo e esse cenário está totalmente propenso a isso. E até adicionando, falando um pouco da experiência nossa aqui do lado do Rank My App, muitos dos nossos clientes, a gente trabalha tanto o app Android quanto o app iOS. E uma das análises que os especialistas aqui costumam fazer bastante é essa comparação entre Android e iOS. O ticket médio é diferente entre os dois apps, a quantidade de instalações por um determinado período, e isso também impacta bastante no cenário.
tem essa diferença, mas não significa que um é melhor que o outro, significa que um está focado para uma oportunidade, um tipo de usuário, um tipo de comportamento, e o outro é um pouco diferente. Não são, por isso que eu não gosto de ver como positivo e negativo, são dois cenários completamente diferentes. Clineu, vamos começar, infelizmente, a terminar aqui, porque está muito bom, se deixar a gente fica 3 horas falando só sobre isso. E eu queria que você finalizasse falando alguma dica para pessoas que estão na mesma posição que a gente, que nós somos profissionais da área de mobile marketing. Nesse momento, aqui no Brasil, qual seria a dica ou as dicas mais valiosas que você poderia deixar, além de todas essas que você acabou de falar, claro? Se entrar para o lado técnico, a gente pode ficar aqui horas. E a dica que eu quero dar para vocês, eu tenho 44 anos de idade, trabalho desde os 11. Para vocês, passei por crises de 40% ao dia de inflação, eu era vendedor. Então, vocês imaginam que eu já vi. Passei pelo governo Collor, dinheiro de todo mundo se suicidando por causa disso, né? Empresas quebrando, eu já vi crise pra cacete na vida. Essa, infelizmente, é uma sem precedente, mas, diferente das outras crises, a gente pode se comunicar muito mais do que a gente pôde. A gente pode trabalhar de maneiras diferentes muito mais do que a gente podia. Todos os recursos que nunca ninguém viu antes dessa crise. Então, otimismo. Parem com o mercado, não parem de operar. Não vou falar com esse fornecedor novo que quer falar comigo aqui, porque eu não tenho essa... Pense, então, quando voltar, eu falo com ele, não, fale agora. Ele pode trazer algo novo para você, tá? Esse é um exemplo. Pega aquele teu cliente que você não dava tanta bola, ou você deixou de dar bola, não deixa de dar bola para cliente, tá? Isso é uma burrice. Mas muita empresa faz esse tipo de coisa. O ticket manager não era tão rentável. Não, é hora de conectar, é hora de estar junto, é hora de ajudar. Então é o seguinte, continuem fazendo negócios. Não parem, sejam otimistas, espalhem a notícia. Existe oportunidade. Se você bobear, você não vai ganhar dinheiro. Converse com as pessoas, mantenha o mercado quente, tá? Isso é fundamental e importante. E, por último, suporte os pequenos negócios. Peça o delivery da pizza perto da sua casa. Só pede para embalar direitinho. Descarta a embalagem antes de entrar em casa, né, para não se contaminar. Mas suporte o pequeno negócio e os ambulantes. Isso é muito, muito, muito importante. Vamos deixar o organismo vivo, a gente é parte dele. Sim. Concluído, o relacionamento é tudo. Então, pra gente que é dessa área, distância emocional não é distância, distância social não é distância emocional. Conecte. Exatamente. Entendeu? Nossa, foi basicamente uma aula aqui, foi excelente. E para quem está assistindo, a gente vai fazer vídeos como esse, alguns terão mais conteúdo, outros serão mais um bate-papo, todos os dias até sexta-feira, às 3 horas. Para quem precisar dos links e tudo mais, é só se inscrever pelo link das nossas redes sociais e vai receber todos os dias no seu e-mail, tá bom? Gente, muito obrigada para quem assistiu. Clineu, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, por ter apresentado aqui com a gente. Valeu! Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Gente, vamos lá, vamos passar por essa, tá? Vai dar tudo certo. Que legal! Valeu, gente. Obrigada. Boa tarde.